Fala aí, pessoal, na mão grande, ano 2020, ponto a ponto 11. Bem, eu tô gravando isso aqui, não é? No dia 22 de março. Bem, esse vídeo aqui ele vai ser disponibilizado, sei lá, umas 2, 3 semanas aí pra frente. Espero que o país esteja melhor, não é? Em relação ao coronavírus. A zorra tá pegando. Mas vamos lá, olha só, o que é que eu quero tratar hoje aqui? Se ligue. Eu quero tratar sobre a nova forma de cálculo de benefício. Bem, quem é meu aluno sabe que a gente trata esse assunto de uma forma bem bacana quando a gente diz assim, antes de se encontrar a renda mensal dos benefícios, não é? A renda mensal dos benefícios, a gente calcula uma base, né? Ou seja, é o salário de benefício, é uma média calculada previamente, não é? Então, é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo de 7 de 1994 para cá. Joia? Bem, todo mundo sabe do que se trata, ainda que a pessoa nunca tenha estudado direito previdenciário, eu sempre comento isso em sala de aula, se o cara passa a vida toda recebendo R$ 2.000, qual é a expectativa dele quando se dirige a uma agência da Previdência para requerer, por exemplo, um auxílio-doença ou uma aposentadoria, no caso antes, né, uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo um salário maternidade, ou até mesmo uma aposentadoria. Se o cara recebeu a vida toda algo em torno de R$ 2.000, ainda que ele nunca tenha estudado direito previdenciário, ele tem uma noção e uma expectativa de que se ele trabalhou a vida toda recebendo R$ 2.000, é que os benefícios ou o benefício que ele tenha direito vai ser algo em torno de R$ 2.000. E por que isso? Porque ainda que nunca tenha estudado, todo mundo mais ou menos tem uma ideia de que no cálculo de valor de benefício se faz uma média das remunerações. É isso aqui. Salário de benefício, a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo. Aí aqui você poderia não entender a época, mas eu também ensinava de uma forma bacana. Eu dizia, olha pessoal, a rigor funciona assim, não é? A vida laboral de um trabalhador, né? Ele começa aqui ganhando um pouquinho, aí vai melhorando normalmente, né? Aí vai melhorando, mais ou menos. A vida laboral de um trabalhador, isso aqui seria mais ou menos as remunerações. Então, antes seria a média aritmética dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período. A Previdência descartava as 20% menores remunerações, ou seja, para fazer a média somente dos últimos, últimos não, né? Dos 80% maiores salários de contribuição. Beleza? Aí alguém pode dizer assim, pô, Ítalo, eu na verdade comecei assim e agora eu tô assim, eu tô lascado, não é? Mas em regra, a expectativa seria essa aqui, joia? Pois bem, pessoal, toda essa explicação aqui é para reposicionar, porque isso aqui já não é mais assim a partir da emenda constitucional 103, não é? De 12 de junho de 2019. Porra, Ítalo, então por que você explica assim, explica o que não vale mais? Pô, cara, mas é porque é bacana a gente fazer esse histórico aqui, não é? Porque, enfim, você já sabia dessa zorra aqui, eu só tô relembrando. E agora eu tô dizendo para vocês que no cálculo da renda mensal dos benefícios também vai se calcular previamente o salário de benefício. Só que agora ele é assim, ó, é a média aritmética dos salários de contribuição, ó, correspondente a 100% de todo o período contributivo, claro, de 7 de 94 para cá por conta do plano real, tá joia? Para não utilizar na média outras moedas e ter que converter. Então, a partir daqui, ali, não é, governo Fernando Henrique, então criou-se ali o plano real por ali, enfim. Aqui eu acho que foi até Itamar, mas não importa, não. Enfim. De 7 de 94 para cá, vem e faz a média, só que agora é a média de todos os salários de contribuição. Não se vai descartar as 20% menores de remunerações. Joia? Então, portanto, ó, que massa, quer dizer, que massa não, porque aqui lascou com o segurado, de certa forma, prejudica um pouco, mas o massa é aprendermos para a prova. Salário de benefício é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, dos maiores não, é a média aritmética simples de todos os salários de contribuição de 100% do período contributivo, de 7 de 94 para cá. Joia? Bem, eu sou o Titã Ítalo e esses videozinhos meus aqui trata-se do projeto Na Mão Grande, ano 2020, ponto a ponto. Valeu, forte abraço. Deixa eu aproveitar aqui
e aqui botar aqui, olha só, tá rolando, muito possivelmente quando esse vídeo eu estiver passando, vai estar rolando um outro projeto meu, que vai ser toda sexta-feira, que é o famoso Ítalo Responde. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, para a gente aumentar a nossa interação, enfim, manda uma dúvida para mim, ó, professorítalo.eduardo@gmail.com. Manda uma dúvida, manda de qual cidade você é, que eu vou fazer uma visita aí virtual à sua cidade, respondendo sua dúvida. Forte abraço, valeu! Vamos nessa, pessoal, na mão grande, ano 2020, ponto a ponto, tô todo atrapalhado aqui, velho. Na mão grande, cacete. Na mão grande, ano 2020, ponto a ponto, item 12. Galera, vou fazer bem rapidinho. Bem, eu tô gravando isso aqui no dia 22 de março. Esse vídeo deve passar daqui a umas 2, 3 semanas. Espero estar bem de saúde. Espero que você também esteja bem de saúde, porque vai ser justamente, eu acho que o pico de contaminação aqui no nosso país do coronavírus. Então, portanto, que Deus abençoe todos nós aí, todo mundo bem, e vamos para frente. Vamos juntos nessa caminhada. Galera, olha só. Vai ser bem rapidinho esse, porque essa é uma dúvida recorrente, não é? Porque na discussão da reforma da Previdência ficou muito ali, olha, o regime geral de Previdência vai se igualar, ou melhor, os regimes próprios de Previdência vão se aproximar ao regime geral de Previdência, mesmo teto, mesma forma de cálculo, mesmos pressupostos, a zorra toda. Só que tem uma diferença que permaneceu, né? E tem outras também, mas enfim, mas uma muito relevante é de que nos regimes próprios de Previdência, ou melhor, no regime próprio de Previdência Social dos servidores da União, vou falar daquilo que conheço, porque eu sou servidor da União, a aposentadoria e a pensão, olha só, são base de incidência. São base de incidência, beleza? Enquanto no regime geral, olha só, aposentadoria, pensão por morte, ó, não são salários de contribuição. Então essa diferença é marcante, muita dúvida recorrente em relação a isso. Ou seja, não muda aquilo que a gente já sabe, ou seja, qual o único benefício que é base de incidência? Salário maternidade. É o único benefício que é base de incidência, que é salário de contribuição. E, inclusive, tem uma ação lá no Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram daquele caso da advogada baiana que falou assim, vocês, ministros do Supremo. Aí ela foi lá defendendo, não sei o quê, vocês. Aí o Marco Aurélio se retou, não é possível me chamar de você, tem que manter a liturgia, isso é um absurdo. O cara é doidão, né? Então, portanto, ela estava ali defendendo justamente que o salário maternidade não seja base de incidência. Mas isso é uma discussão judicial, está na Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Para a gente não importa para a prova, digamos que tenhamos uma prova, assim, no início do próximo ano, no meio do próximo ano, isso não vai mudar. Então, aposentadoria, pensão por morte não é base de incidência no regime geral, porque o único benefício que é base de incidência é o salário maternidade, joia? Mas no regime próprio de previdência aqui dos servidores da União, ó, que está lá na Constituição, no artigo 40, né? Aposentadoria e pensão por morte são base de incidência. Joia? Valeu! Eu sou o Titã Ítalo, como já disse, esse vídeo deve estar passando daqui umas 3 semanas, espero estar bem, todo mundo tranquilo, com saúde legal e vamos juntos. Vamos nessa, na mão grande, ano 2020, ponto a ponto, ponto 13. Bem, esse aqui é um negócio bem legal, assim, para que todo mundo saiba, enfim, não é? Porque mudou bastante. Olha só, como é que era antes, não é? Então, o cara sofre um acidente, fica incapacitado permanentemente, então ele tinha direito à aposentadoria por invalidez. Claro, o trabalhador, né? E como é que era feito o cálculo? O cálculo era assim, era 100% do quê? Do salário de benefício. E o que era o salário de benefício? Era aquela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período. Pessoal, agora mudou e mudou completamente. Joia? Após a emenda 103. Então ficou assim, olha só, a renda mensal do benefício já não é mais aposentadoria por invalidez, e sim aposentadoria por incapacidade permanente. Joia? Aí vamos lá, vai ser agora, olha só, 60%.
já não é mais 100%. É 60% mais 2%, joia? Vezes o quê? Vezes o salário de benefício, o novo salário de benefício, que já não é descartando as 20% menores, é a média dos 100% salários de contribuição de 7 de 94 para cá. E agora a conta é assim, 60% mais 2%, agora mais 2%, aquilo que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição para o homem, ou seja, se tem 20 anos, é 60%. Se tem 21 anos de tempo de contribuição, 62. Se tem 22, 64. Se tem 23, 66. E assim sucessivamente. E para a mulher, aquilo que suplantar 15 anos de contribuição. Ou seja, mudou a zorra toda, beleza? Então, a renda mensal do benefício aposentadoria por incapacidade permanente agora é 60% mais 2%, aquilo que suplantar 20 aqui, 15 aqui, vezes o salário de benefício novo, que todo mundo já sabe como é o cálculo, joia? Agora, se essa incapacidade ela decorrer de acidente do trabalho, aí vem a legislação e sempre repete isso, doença profissional ou doença do trabalho. Mas é um pleonasmo, né? Porque, na verdade, doença do trabalho e doença profissional se equiparam a acidente do trabalho. Então, se o benefício for decorrente de acidente do trabalho, observe que não é acidente de qualquer natureza ou causa. O cara vai trocar a lâmpada em casa em época de coronavírus, a esposa, a lâmpada ali tá quebrada. Aí o cara, deixa comigo, vou cortar, vou trocar. Aí sobe, cai, quebra a coluna, se lasca. Aí, resultado, não foi acidente do trabalho, foi acidente de qualquer natureza ou causa. Então, vai usar essa forma de cálculo. Agora, se for decorrente de acidente do trabalho, a nova forma de cálculo vai ser assim. Vai ser 100%, olha só, vezes o quê? Vezes o salário de benefício novo. Então, nesse caso aqui, se aproxima do cálculo anterior. Lembrando somente que tem diferença aqui na forma de cálculo do salário de benefício. Beleza? Então, bora fechar aqui o entendimento? Renda mensal do benefício aposentadoria por incapacidade permanente, 60 mais 2, vezes o salário de benefício novo, o que suplantar aqui, não é? 20 anos de contribuição homem, 15 anos de contribuição mulher, vai somando esses 2%. Legal. Agora, se for decorrente de acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho, a renda mensal do benefício por incapacidade permanente vai ser 100% do salário de benefício novo. Beleza. Valeu. Eu sou o Titã Ítalo. Forte abraço. Vamos juntos nessa caminhada. Vamos nessa. Na mão grande, ano 2020, ponto a ponto. Pessoal, nesse ponto 14, a gente vai recuperar aqui um conhecimento que a gente já tem sobre aposentadoria especial. Todo mundo lembra, não é? Ou seja, é aquela aposentadoria que vai socorrer os trabalhadores que trabalham em situação que ferem a sua saúde, não é? Inclusive teve a mudança, não é? No artigo 201, no parágrafo 1º da Constituição Federal, quando estabelece essa exceção, não é? Antes era assim, ferir a sua saúde e sua integridade física. A parte de integridade física foi suprimida. Porque tem uma explicação por trás, mas eu não vou fazer essa explicação aqui agora. O fato é, o trabalhador tem direito à aposentadoria especial quando trabalha em situação que agride a sua saúde, exclusivamente, tá joia? A sua saúde. Então, beleza. Bem, que aposentadoria é essa? Qual é a diferença? Na verdade, diminui o tempo de contribuição, tá joia? Então, depois de 15 anos trabalhando numa situação específica, depois de 20 anos trabalhando numa situação específica e depois de 25 anos trabalhando também sujeito a alguns agentes químicos, físicos, biológicos, enfim, ou a junção deles, não é? Bem, qual é a grande diferença após a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103? É de que antes, olha só, antes não havia idade mínima. Não havia idade mínima, correto? Após a reforma, após a emenda 103, reforma da Previdência, passou a se exigir idade mínima. Ou seja, para se aposentar após 15 anos de tempo de contribuição, trabalhando numa mina subterrânea, porque é a única situação específica para esse caso, tem que ter a idade mínima de 55 anos. Bem, para se aposentar após 20 anos, numa situação que fere sua saúde, não é? Que seria trabalhar numa mina subterrânea sem ser na frente de serviço, assim na retaguarda.
ou então exposto a amianto, vai ter que ter idade mínima de 58 anos. E para as outras situações de 25 anos, ou seja, acima do limite de tolerância para agentes químicos, físicos, biológicos diversos, não é? Vai ter que ter idade mínima de 60 anos. Bem, o que é que a reforma da Previdência fez com isso aqui, não é? Então, para a prova, ó, a gente tem que saber isso, ó. Vai ter idade mínima, tá joia? Beleza. Aí assim a gente responde a prova, tá beleza. O que é que a reforma da Previdência fez estabelecendo idade mínima? Porque, por exemplo, eu usava muito esse exemplo em sala de aula. Vê se vocês lembram, né? O que é que era antes? Eu tô na parte do antes, não é? Um cara ou uma mulher começa a trabalhar numa mina subterrânea com 18 anos de idade. Após 15 anos, olha só, após 15 anos de tempo de contribuição, esse homem, essa mulher com 33 anos de idade se aposentava. Essa situação já não é mais permitida. Por quê? Porque vai ter que ter idade mínima de 55 anos. Bem, teve uma grande discussão na época de que isso seria um absurdo, enfim, mas é como está estabelecido e para a prova é isso que a gente tem que ter interesse. Tá joia? Então, isso aqui já não é mais verdadeiro. Idade mínima agora é necessária para se aposentar de forma especial após 15, 20 ou 25 anos. Show de bola? Então, esse foi o nosso Na Mão Grande, ponto a ponto 14. Valeu, forte abraço. Simbora, Na Mão Grande, ano 2020, ponto a ponto. Ponto número 15. Galera, vamos lá. Reforma da Previdência, emenda constitucional 103, 12 de novembro de 2019. Bem, a gente já sabe, de certa forma, não é? 65 anos homem, 62 anos mulher, não é? Aqui, tempo mínimo de contribuição 20 anos, mas para quem já era afiliado 15 anos. E para a mulher, tempo de contribuição mínimo 15 anos. Bem, essa é a aposentadoria voluntária, regra geral. Mas e para os professores? E para os professores do ensino infantil, fundamental e médio? Galera, a gente vai encontrar a nova redação do artigo 201. Isso é muito interessante. Por quê? Porque antes, não é? O que é que rolava antes no caso de professor, não é? Deixa eu botar aqui, não é? Bora fazer um antes, não é? O que é que rolava antes no caso de professores, não é? Era assim, o professor ele tinha uma diferença em relação à aposentadoria tempo de contribuição, que eram 35 anos de tempo de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher, sem idade limite mínima. Então, os professores tinham menos 5 anos no tempo de contribuição. Então, portanto, uma professora tinha que cumprir 35 anos de tempo de contribuição, uma professora, e sem idade. Então, entrou com 20 anos, com 22 anos, pronto. Com 47 anos já podia se aposentar. Pois bem, aposentadoria tempo de contribuição com reforma da Previdência, já que esse não era um benefício efetivamente previdenciário, ele foi extinto, não é? Passou a ser agora a aposentadoria voluntária com necessariamente idade e tempo de contribuição mínimo, mas no caso dos professores do ensino infantil, fundamental e médio, o que é que rolou aqui? Rolou menos 5 anos na idade. Então, ó, menos 5 anos, olha só, na idade. Tá meio bagunçado esse aqui, né? Mas vai ficar assim mesmo. Então, 60 anos para o professor, homem, não é? E 62 menos 5, 57 anos para a professora. Idade mínima. E mais. Aí, isso é no artigo 201, não é? Que não fala sobre tempo de contribuição. Mas aqui na emenda constitucional, lá adiante, aí eu não vou pegar o artigo não, para não perder tempo, diz o seguinte, tem que ter professor, no mínimo, ó, 25 anos de tempo de contribuição. Beleza? Então, esses aqui são os requisitos para os professores do ensino infantil, fundamental e médio. Beleza? Bem, pode ter professor de previdenciário aí, bom, tá tudo legal. Quase todos foram meus alunos mesmo, né? Mas o titã sou eu mesmo. Um abraço, fui, valeu, forte abraço, um abraço a todos.